E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Vamos mais aqui trazer um vídeo aleatório para vocês sobre, então, a derrota do Grêmio para o Sport. O Grêmio aí na noite de hoje entrou a campo aí, teve estreia do Douglas Costa, vale lembrar, né? E o Grêmio acabou sendo derrotado por 1-0. Vamos aos pontos que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. O Grêmio vem sendo criticado há algum tempo aí já sobre a utilização da base, não tem um esquema tático muito desenvolvido. E o que mais pesa hoje, analisando esse jogo do Grêmio, que o Grêmio mandou aí teve o jogo da transição hoje à tarde contra o Coritiba, e o Grêmio mandou o Guilherme Guedes, o Fernando Henrique e o Pedro Lucas e o zagueiro Emanuel para disputarem o jogo com o Coritiba, com a transição, porque não iriam ser aproveitados na partida de hoje contra o Sport. E o que a gente viu de novo foi mais do mesmo. Cortez, aí a gente viu no meio campo ali uma lacuna com o Jonathan Robert, Luiz Fernando, a gente viu de novo, Paulo Vitor falhando, a gente viu de novo, e começa a se repetir os mesmos erros das críticas que eram sendo feitas ao Renato, continuam agora. Foi trocado o treinador, o Grêmio, a direção do Grêmio vem a público e diz que terá mudanças, que passará a utilizar mais a base, que o Thiago Nunes está numa concordância com a presidência de utilizar mais a base, de fazer novas escolhas e dar sequência aos garotos. E em campo a torcida não vê isso, né? Em campo a gente vê um amontoado, o Grêmio não tem eu digo pra vocês assim, ó, que eu até no início do trabalho do Thiago, até eu vi alguma evolução, mas eu fiz um comentário no Twitter hoje que foi: o Grêmio parou de treinar? O Grêmio parou de evoluir? O trabalho que vinha sendo feito, que até esses dias tu notava alguma melhora, agora tu não nota mais? A gente já tá deixando de elogiar e passando a criticar, só críticas, porque o Thiago Nunes não. E ele vem na coletiva e ele diz que vai dar sequência ao belo trabalho que estava sendo feito. Mas, pera lá, qual trabalho do Renato Gaúcho? Qual trabalho? O bom, que ganhou títulos, ou o ruim, que já vinha e foi trocado o comando técnico para ver se haveria uma troca, uma revolução, uma melhora? Se for para fazer o mesmo, tivesse deixado o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Entendeu? E assim, é bem complicada a situação. O Jean-Pierre também entra e não soma. E aí eu fico me perguntando o que se passa na cabeça do Douglas Costa. O que se passa na cabeça do Douglas Costa, que vem para um jogo desses, o Douglas Costa claramente acima do peso, mas mesmo assim é um jogador fora de série. Quando ele corta para o meio, ele pensa em chutar o gol toda hora para fazer o gol. Então assim, é um jogador diferenciado que vem para um time que não vai, que até então eu não vejo possibilidades de agregar para que ele possa desenvolver o seu melhor futebol. E ele tem 30 anos de idade, um jogador que lá fora poderia ser usado muito ainda por clubes europeus, ganhar milhões e milhões, e decidiu vir para o Grêmio. Porém, o Grêmio nos mesmos erros. Saiu o Renato Gaúcho, veio o Thiago Nunes, eu achei que teria mudança e continua os mesmos erros, as mesmas apostas em Lucas Silva, Cortez, Luiz Fernando, Paulo Vitor. O ano é 2021 e o Paulo Vitor continua no gol do Grêmio, que o cara que entregou esses dias atrás uma Copa do Brasil, fez aí 2 gols que o Grêmio perdeu uma Copa do Brasil. A culpa é só do Paulo Vitor? Não é só do Paulo Vitor, mas o Paulo Vitor vem falhando há tempo e não é feito nada, porque o Paulo Vitor é funcionário do Grêmio, porque tem que colocar na vitrine, tudo bem, mas o Paulo Vitor não entrega mais nada, ele já provou isso. Quem contratar o Paulo Vitor sabe que vai contratar um cara que em qualquer momento da partida ele vai frangar, como ele fez hoje. Ele falhou, foi uma falha dele, o gol foi uma falha. Ele poderia muito bem ter defendido. Aí tem Adriel e o Gabriel Chapecó no banco e nenhum dos dois são capazes de substituir o Paulo Vitor. O que mais o Paulo Vitor precisa fazer para mostrar que não é capaz de vestir a camisa do Grêmio? E o que mais o Fernando Henrique, o Vitor Bobson foi uma novidade boa, entrou em campo, mostrou que serve, que ajuda.
O Jonathan Robert, muitos criticam, mas eu vejo que ele é esforçado, não talvez fica ali uma dúvida entre a posição certa dele, se é pelas pontas ou pelo meio, não se sabe ao certo, mas é um jogador esforçado, e hoje no Grêmio o que a gente precisa também é jogador com esforço, que em campo, que corra, que tente alguma coisa, porque o Jean-Pierre entra e é sempre mais do mesmo também. Cansado, não acrescenta em nada no jogo, é muito lento, não tem uma saída de bola rápida. Ele pode, a cabeça dele pensar, raciocinar, em pifar o companheiro, mas é muito lento, não agrega, não ajuda. Então é bem complicado, o Grêmio de novo cometendo os mesmos erros. E eu não sei assim o que o Grêmio. Bom, o Thiago Nunes, né, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 derrotas. Então a gente fica pensando o que pode acontecer. E cabe mais uma vez ressaltar: o Grêmio com o discurso, iniciou o ano, né? Aí o Renato Gaúcho era muito criticado por não utilizar os garotos, né? Vários jogadores da base para deixar os que tem culhões aí, né? Os jogadores de nome, né? E aí a direção vem a público, diz que vai mudar, que vai ter mudanças. O Romildo Bonzan vem e diz que vai ser feito uma espécie de identificar os problemas e aí tu começa a ver e não tem mudanças, é sempre os mesmos erros. De novo, a gurizada descendo para jogar pelo grupo de transição porque não joga no time titular. Aí eu te pergunto, o Luiz Fernando joga? O Paulo Vitor joga? O Lucas Silva joga? O Cortez? É bem complicado. E o problema agora, pepino para descascar, vai ser que o Breno tá fora, né? O Breno vai para a seleção olímpica, vai ficar vários jogos fora. E se Adriel e nem Gabriel Chapecó fardarem, vai ser o Paulo Vitor. E aí vai ser mais o que a gente viu hoje. Falhas em cima de falhas. Eu espero assim, profundamente que o Guilherme Guedes venha e jogue bem para que veja que Cortez e Diogo Barbosa daqui a pouco não suprem as necessidades e o Guilherme Guedes possa vir suprir a questão da volância ali com o Thiago Santos e Matheus Henrique. Beleza, tudo certo, mas não tem como o reserva desses caras ser Lucas Silva e não Darlan e Fernando Henrique, e são joias da base do Grêmio. Na ponta direita a mesma coisa, tem Léo Chu, tem Guilherme Azevedo, tem o Léo Pereira e insistem em Luiz Fernando. Então assim, é bem complicado. O Grêmio tem não sei o que acontece, não sei dizer para vocês o que acontece. Então assim, analisando de fora, a situação é bem complicada e não consigo entender o que se passa. Também são erros técnicos. Hoje a derrota de hoje passou pelo Thiago Nunes. Em um certo momento do jogo, você tirar o Ferreira para colocar o Ricardinho, nada contra, repito, nada contra o Ricardinho. Até acho um grande jogador. Mas tirar o Ferreira para colocar o Ricardinho não tem lógica. Você tirar um dos seus melhores jogadores, que até esses dias era incontestável e todo mundo cobra que ele renove com o clube para colocar o Ricardinho, é meio sem lógica. Então você faz uma outra mudança, tira um outro jogador, mas mantém o Ferreira, que aí em um lance ele pode decidir o jogo. É como o Douglas Costa hoje, em 2, 3 lances que ele cortou pro meio, ele chutou na gol, podendo decidir o jogo. São esses caras que o Grêmio precisa. O Grêmio não pode mais contar com o Luiz Fernando, que já recebeu 50 oportunidades, o Cortez, que já recebeu mais de 50 oportunidades, né? O Paulo Vitor aí trocentas oportunidades e já mostrou que não serve. E mais uma vez o Grêmio perdendo um jogo por conta de uma falha do Paulo Vitor. Então é bem complicado, gente, bem complicado. Espero que a direção do Grêmio e o Thiago Nunes abram o olho, caiam em si e vejam que não dá mais. Não dá mais. A coisa precisa mudar. O Grêmio precisa adotar a base como primeiro recurso. Se caso os titulares não der, é a base. Olha pra base, não adianta mais. Os medalhões não adiantam mais, a não ser Jeromel e Kahneman, que é uma das melhores duplas de zagueiro que nós temos no Brasil. Não adianta mais, não tem como Cortez ser solução, Paulo Vitor ser solução, Lucas Silva ser solução, Luiz Fernando ser solução, Maicon. Então assim, é bem complicado. Pessoal, eu vou ficando por aqui, pretendo trazer mais vídeo para vocês.
Deixe o seu like, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer aí nós para que a gente possa fazer um bom trabalho. Quero desejar aí todos uma boa semana, um bom final de semana e nos vemos na próxima. Até a próxima, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e manda para os seus amigos gremistas aí para ver o meu comentário sobre o jogo, né? Então um grande abraço, até a próxima. Tchau a todos.